A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? A palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Abacuque, no último capítulo, né, do livro de Abacuque, são 3 capítulos, versículos número 17, 18 e 19. É um texto muito conhecido pelos irmãos, que começa assim, Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz dos meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, em forma de uma adoração, de um canto ao Senhor, Abacuque expressa aquilo que está dentro do seu coração. No contexto de Abacuque, o que estava acontecendo, meu irmão, minha irmã? Judá estava sendo subjugada pelos babilônicos. Daniel e seus amigos já haviam sido levados para a Babilônia. O povo sendo subjugado, o povo sendo massacrado. E Abacuque, no seu livro, ele faz algumas perguntas ao Senhor. Por que que o Senhor está usando um povo mais pecador ou um povo ímpio, um povo que cometeu atrocidades muito maiores que Judá? Por que que Deus permite que esse povo subjuga Judá? E Abacuque, na sua angústia, ele pergunta ao Senhor. E o Senhor mostra para ele que o motivo de Judá estar sendo subjugada pelos babilônicos é o pecado. É a adoração a si mesmo, a imagem. É o distanciamento do Senhor. Eu vejo muitas pessoas falando de bênçãos, né? Tem pessoas que parece que a Bíblia dela, ela só fala de bênção. Só fala das promessas de Deus, né? Para os seus filhos. Mas esquece das responsabilidades que nós, como servos e servas do Senhor, temos de obedecer, de ser fiel ao Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor. E quando nós falhamos, quando nós erramos, nós somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, diz o apóstolo Paulo. Então Judá estava sendo castigada por Deus. Estava sendo disciplinada por Deus. A Bíblia nos ensina, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós não estivermos debaixo de disciplina, é porque nós somos filhos, somos bastardos. E os filhos são disciplinados. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus falou para os discípulos e para mim e para você: vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. Cuidado para não se contaminar com seus desejos, com seus prazeres. Cuidado para não se contaminar com este mundo e se distanciar dos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia, sim, tem promessas para aqueles que obedecem, para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Mas isso também não significa que aqueles que são fiéis ao Senhor vão ter uma vida plena. Não, não. Muito pelo contrário, até porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. E da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. É aí que entra Abacuque, aqui no final
do seu livro, onde ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aqueles que são fiéis ao Senhor, que são servos e servas do Deus Altíssimo, não se deixa se contaminar pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, pelas provações, pelas lutas, porque ainda que eu não tenha nada disso, ainda que eu perca tudo, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Porque o maior tesouro que Abacuque tinha nesse momento, a maior convicção que ele tinha era da sua salvação. E é isso que nós precisamos ter, meu irmão, minha irmã, ter convicção de nossa salvação. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações vão produzir em nós, assim como produziu em Abacuque, um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Porque assim como Abacuque, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se alegre no Senhor, exulte no Deus da sua salvação e diga: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz dos meus pés como os da corça e me faz andar alternamente. E me faz andar com firmeza. E me faz andar em direção ao Senhor. E me faz andar em direção àquilo que glorifica o Senhor e exalta o nome do Deus Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.